Chamei mais atenção do que o normal, né? Graça e paz, bom dia. Deus nos abençoe hoje. Queridos, eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias, mas a gente não vai ler por enquanto. Gênesis 13. Primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 13. Vocês devem estar perguntando o que é isso aqui. Isso aqui é um galho de uma goiabeira lá do condomínio. E na minha época, talvez os adolescentes não saibam, mas a gente fazia com isso aqui a tiradeira. E era muito legal, estilingue, né? Então a gente amarrava elástico de soro, botava pedrinha e val. E era muito legal, mas os adolescentes hoje brincam de outra forma. Vamos tentar fazer com que eles usem mais a criatividade deles. Mas hoje, isso aqui é um símbolo de uma outra coisa que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre escolhas. E esse galho aqui, ele vai falar sobre um dilema. Não sei quantos de vocês entendem o que é um dilema. A gente está se deparando com dilemas o tempo todo. E diante de duas opções que se apresentam na nossa vida, nós vamos precisar escolher uma delas. Por isso, a mensagem da pregação de hoje é: escolha o melhor. Quem sabe aí escolher o melhor? A filosofia, ela fala dos dilemas de uma forma catedrática, abundante em escolhas e em sabedoria de como escolher o melhor. Nós temos a opção A, a opção B, e muitas vezes os problemas se tornam complexos. Na nossa vida, muitas vezes é assim. E quem não gostaria de escolher o melhor? Em todo tempo nós temos dilemas nas nossas vidas em que nós precisamos fazer uma opção. E não parece tão claro qual seria essa opção. Por exemplo, hoje muitos tiveram uma opção: eu fico em casa ou vou para a igreja? Um tempozinho desse, meu Deus, frio, chuva, eu acho que eu vou ficar em casa. Outros não, outros falam: não, eu vou à igreja. Esse é um exemplo muito pequeno de dilema na nossa vida. Nós temos outros maiores. Muitas vezes nós precisamos escolher entre um negócio e outro. Nós vamos fazer esse negócio ou não vamos fazer esse negócio? Será que todas essas coisas estão contribuindo para que eu faça a escolha certa? Escolhas complexas, como eu escolher um lugar onde eu vou morar, né? Ou se eu vou ficar aqui, ou se eu vou para os Estados Unidos, como em determinados momentos nós vimos muitos dos nossos amigos optando para ir para outros países, porque acreditavam que lá haveria uma vida melhor para eles. Ou eu faço tal ou qual faculdade. Eu acho que os jovens estão se deparando com esse dilema nesse momento. E na faculdade de administração, nos cursos de técnicas administrativas, nós vamos encontrar uma matéria chamada processo decisório. O processo decisório, ele é um processo lógico, científico até, que vai demonstrar por meio de experiências que tal ou qual decisão, ela precisa ter tal ou tal elemento para que ela seja uma decisão saudável, que ela tenha sucesso. Mas nas empresas nós sabemos também que esses processos decisórios, eles até são mapeados. E muitas vezes nós somos levados a tomar decisões nas nossas vidas que não condizem com a vontade de Deus. Mesmo que nós atendamos a todo o processo decisório traçado, a lógica do mundo, nós vamos tomar uma ou outra decisão que não convém para a nossa vida.
que é o melhor que Deus tem para nós. As empresas, elas primam pelo lucro. Então, a prioridade das empresas, muitas vezes, é o lucro. E o que nós conseguimos no momento não é tão bom no futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. E nós vamos ler esse texto agora, que é um dos maiores exemplos de dilema. A Bíblia é recheada de escolhas que foram feitas, e aqui está uma delas. Vamos ler esse texto para ver o que Deus tem para falar conosco sobre isso. Diz assim, nós vamos ler do 1 ao 13. Diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pai, nos esvazia, Deus. O Senhor sabe que eu não tenho condições de falar aquilo que cada um aqui precisa ouvir, e cada um aqui também não tem condição de ouvir, a não ser que o Senhor fale ao coração. Então nós clamamos em conjunto aqui, para que a sua palavra, ela nos penetre, ela seja abundante nessa manhã, e que traga transformação na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Queridos, como havia falado, é um grande dilema que a Bíblia apresenta para nós. E a história de Abraão é uma das histórias, eu não tenho nem adjetivo para falar, porque é uma história abundante sobre a criação de Deus, sobre aquilo que Ele gerou para ser um povo que se chama pelo seu nome. A partir de um homem, Deus criou esse povo. Gênesis começa com a criação do mundo, e a partir do capítulo 12, Deus começa com uma criação, Deus começa a revelar a criação de um povo, uma criação de redenção desse povo a partir do Messias que viria, e a partir de um homem viria o Messias. Então Deus lança uma promessa, mas nós estamos aqui já no meio da história de Abraão. Nós durante a palavra nós vamos falar mais sobre a vida de Abraão, mas Abraão aqui já tinha caminhado, já tinha errado, já tinha sido desafiado, e ele estava no meio da história dele, mas nós aprendemos no processo, não é verdade? E aqui, essa escolha, Abraão foi muito bom.
ele foi muito assertivo na sua escolha. E olha só que curioso, porque parece que ele não tem nenhuma escolha. Ele dá para Ló escolher. E ele só fica esperando a escolha de Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então parece que ele não está escolhendo, mas ele está escolhendo. Diante de uma necessidade, de uma contenda que se levantou entre dois irmãos, havia a necessidade de que fosse tomada uma atitude. E é Abraão que toma essa atitude, porque ele chama Ló para perto de si e fala: nós precisamos acabar com essa contenda, está na hora de nós nos separarmos. Mas a atitude de Abraão e a atitude de Ló são diferentes. Talvez opostas, talvez não completamente opostas. E isso nós tomamos como exemplo, dois exemplos do que nós precisamos ser e do que nós precisamos não ser. Por que eu digo isso? Porque diante dos nossos dilemas, nós precisamos entender os princípios de Deus para nós tomarmos as nossas escolhas. E são muitas escolhas, como eu falei aqui, uma após a outra, e hoje eu tomo uma, amanhã então já está sossegado, já realizei, Deus está no negócio, e amanhã surge outra necessidade de escolha, e eu preciso escolher de novo, porque a nossa vida ela é uma vida de continuidade e convivência e relacionamento com o Senhor, e Deus vai nos movendo, Deus vai falando o tempo todo conosco no meio da caminhada. Se nós estivermos parados, sem propósito, nós não vamos precisar de nada. Como nós fazemos as nossas escolhas, irmãos? Como Ló ou como Abraão? Como eu falei, como nós vamos decidir os nossos empregos, os nossos negócios, o lugar onde nós habitaremos, ou a igreja onde nós estabeleceremos a nossa morada para comungar com os irmãos. A cada escolha, Deus testa os corações. E em cada escolha, todos nós, cada um aqui, vai ser testado segundo aquilo que o seu coração está nutrindo. Se nós nutrirmos no nosso coração aquilo que Ló nutria, nós vamos escolher como Ló. Se nós nutrirmos no nosso coração aquilo que Abraão nutria, nós vamos decidir como Abraão. Ló escolheu segundo ele mesmo. Imagina você diante de uma terra, e aí o contexto daquela economia era uma economia muito pecuarista. Tem um amigo meu, tem uma fazenda. E uma vez eu fui visitar a fazenda dele, eu fiquei, assim, impressionado com a quantidade de pasto que o gado precisa. A fazenda dele já era uma fazenda grande, e ele precisava arrendar outras fazendas, porque ele precisava dos outros pastos para que o gado dele pudesse se alimentar. E o gado se alimenta de muito gado. Naquela terra existia não só o rebanho de Ló, mas existia também o de Abraão, e existia o dos cananeus e dos ferezeus. Então eles estavam dividindo aquela terra, e aquela terra não estava abundante o suficiente para que eles pudessem dividir. Tanto é que começou a haver contenda entre os pastores. Os pastores iam para o lugar, daqui a pouco tinha um gado comendo a pastagem do outro, estava misturado, vamos separar, e isso tudo só para demonstrar como que a vida é difícil. Não é fácil, não. As nossas escolhas não vão ser sempre simples, mas diante das contendas nós precisamos olhar para aquilo que é o mais importante. E ali Abraão, ele olha para aquilo que é mais importante. Ele não olha só para o pasto, para a necessidade física de alimento ou de mantimento, ou pela economia, aquilo que ele ia ganhar de dinheiro a partir daquele pasto, mas ele olha para um horizonte muito superior a isso. Abraão já havia estado no Egito, já tinha errado, mas ele também já tinha acertado, ele tinha saído da terra num desafio tremendo, nós sabemos disso. Ele sai da sua terra num desafio que ele não sabe o que vai acontecer. Porque Deus diz: sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem aqui tem coragem de fazer isso?
E nós falamos de um povo em que tá sempre ouvindo a Deus. Nós estamos nos carregando. Diariamente, nós nos ajudamos um ao outro. Às vezes nós estamos fracos e um outro amigo, o irmão, vem e traz uma revelação para a gente e nos fortalece. Mas Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Porque no meio de um povo idólatra, no meio de uma família idólatra, de uma terra idólatra, ele é chamado para ser o único monoteísta no mundo. E a partir dali ele recebe um desafio: você precisa sair dessa terra idólatra, dessa parentela idólatra, porque eu vou construir um povo que se chama pelo meu nome, que vai me adorar. Mas eu não vou te dizer para onde você vai. Você vai. E aí, como é que a gente faz? E ele vai. E eu creio, irmãos, que a partir desse movimento de ir, a bênção do Senhor começa a habitar no meio da gente. Esses desafios são muito importantes para que nós entremos no fluxo do Senhor, para que Ele realize aquilo que Ele quer realizar a partir de nós. Que nós não realizemos aquilo que nós queremos realizar, como era a visão de Ló. Um outro exemplo que nós podemos citar sobre isso é de Salomão. Salomão foi um homem que foi direcionado ao governo do Senhor, e ele é estabelecido como rei em Israel. Só que a Bíblia diz que ele era jovem e inexperiente, mas ele era um adorador, e ele ergue um altar ao Senhor, e sacrifica muitos bois, e Deus aparece para ele durante a noite, e pede a ele que ele escolha um desejo. E a Bíblia diz também que ele poderia ter escolhido riquezas, que ele poderia ter escolhido vitórias militares, mas o que Salomão escolhe é sabedoria para governar o povo do Senhor. E diante daquela escolha, que era uma escolha do coração, que não era como a escolha de Ló, Deus abençoa a Salomão com todas as outras coisas, assim como Deus faz com Abraão. Abraão estava, logo depois desse evento, a Bíblia na sequência ela já fala, olha, logo depois dessa escolha de Abraão, ele deixa Ló ir e ele vai para outro lugar, e Deus aparece para ele na sequência, logo imediatamente depois, e ele fala, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente e olha para trás, toda essa terra eu te darei e a tua descendência. Ló foi para onde? Foi para a direita. Aquela terra era de quem? Abraão tinha o direito da escolha, irmãos. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente passa despercebido por alguns detalhes. Ele poderia falar, vamos nos separar, a gente não pode ficar brigando. Faz o seguinte, vai para a esquerda e eu vou para a direita. E Ló tinha que obedecer, porque socialmente, hierarquicamente, na família, Abraão tinha primazia, porque ele era tio. Ló era filho do irmão dele. E Ló teria que obedecer, não é um problema, mas generosamente Abraão abre mão daquele direito. Mas ele abre mão com um propósito. E aí, isso que nós precisamos fazer. Como nós fazemos nossas escolhas? Abraão e Salomão ou segundo Ló? Quando nós nos deparamos com os dilemas, nós precisamos escolher. E nós vamos falar sobre 3 aspectos importantes nas nossas escolhas. E eu quero que isso fale profundamente ao coração de vocês, porque a partir de amanhã, hoje ainda, muitos aqui têm negócios para realizar, coisas importantes para decidir, e que seja segundo esses 3 aspectos. O primeiro aspecto é o propósito.
E aí nós falamos sobre o coração. O segundo aspecto é sobre a fé. E o terceiro aspecto é sobre a realização, os frutos que são gerados a partir do propósito das nossas vidas e da fé que nós nutrimos no nosso coração. Queridos, Abraão, a única coisa que ele estava fazendo era seguindo o fluxo de Deus. Ele tinha um propósito de realização na vida dele. Nós começamos a caminhar nas nossas vidas e a gente acha que tudo que a gente está fazendo é para nós. Então nós começamos a decidir coisas e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos decidir essas coisas para nosso benefício unicamente, sem pensar em mais nada. E essa, infelizmente, é a decisão comum que nós temos. Infelizmente, inclusive dentro da igreja. Nós vamos escolher uma profissão. E aí muitas pessoas dizem assim, às vezes pessoas que têm vocação para isso. Eu tenho vocação para ser missionário, mas eu vou ser, sabe o quê? Eu vou ser administrador, porque missionário é uma vida tão difícil. Ou eu tenho uma condição para ser assistente social, eu tenho um chamado para isso, mas eu vou escolher assistência social, não dá muito dinheiro, eu vou escolher uma outra profissão, porque eu preciso ter uma vida cheia de conforto e de bens. Quando nós decidimos dessa maneira, nós voltamos a nós mesmos, e nós saímos do propósito que Deus tem para a nossa vida. E são muitas opções, por isso que eu peço a Deus que fale exclusivamente ao coração de cada um, porque são muitas as opções, onde que nós vamos ficar. Por exemplo, quando nós vemos amigos decidindo ir para os Estados Unidos, que é eu falo Estados Unidos, Europa, lugares, países de primeiro mundo, nós nos perguntamos, será que essas pessoas elas foram segundo um chamado de Deus? Ou elas foram por causa do sonho americano? Porque lá nós podemos ter um carrão, nós não temos os riscos, né, de nos depararmos com ladrões na rua, pensamos assim, né? E talvez na época que a segurança pública estava mais deficiente no nosso país, é que nós vimos mais pessoas tomando essa decisão. Mas será que essa decisão, ela segue o propósito de Deus? Será que essa decisão, ela está no coração, como alguém erguendo um altar ao Senhor em primeiro lugar? Abraão é um exemplo disso. A realização da promessa de Abraão, uma promessa grandiosa, ela não estava em Abraão. Nós podemos falar que Abraão é um grande beneficiário. E Abraão, a vida de Abraão, ela atende até os nossos anseios. Abraão era rico, comerciante, mercador, pecuarista, tinha tudo, servos, podia fazer o que queria. E nós falamos assim, poxa, eu quero, como é que entra nesse fluxo aí? Me dá uma chancezinha, porque para ser igual a Abraão eu quero. Mas não é só isso. Abraão é um exemplo da realização daquilo que Deus tinha para realizar em todos nós. Deus, quando chama ele, ainda lá em Ur dos Caldeus, para sair da tua terra sem destino, ele fala para ele, todas as nações da terra serão abençoadas por meio de ti. E talvez essa seja a maior bênção que Abraão teve, de ter o seu nome envolvido no fluxo de Deus. E ele ainda diz o seguinte, sê tu uma bênção. E esse é o maior princípio que nós temos, porque nós, quando entramos no propósito do Senhor, a nossa vida precisa ser uma bênção, onde quer que pisemos. Onde está o teu coração, meu irmão? Deus quer se manifestar através de nós. Sabe, a glória do Senhor, ela é manifesta até pela natureza. A Bíblia diz em Romanos 1, Romanos 8, que a natureza, ela manifesta a glória de Deus.
E Deus não precisa disso, mas Deus nos dá a oportunidade de manifestarmos a santidade dEle, manifestarmos que nós somos um povo diferente, manifestarmos para o meio de pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que estão perdidas, e Ele quer que manifestemos a nossa glória, a glória dEle, por intermédio da nossa vida. Quem é o teu Senhor? Os bens, o dinheiro, o conforto, ou o plano e a realização de Deus? Quando Deus fala que todas as nações serão abençoadas por intermédio da sua vida, no caso de Abraão, ele estava falando sobre quem? Que viria a partir daquele povo que ele estava constituindo a partir de Abraão. Cristo. Então a promessa, na verdade, não era para Abraão. Abraão estava no fluxo da promessa, ele estava no propósito da promessa. E Deus ia realizar através de Cristo para todas as nações, não só para a sua família. Eu vou fazer de você uma grande família, uma grande nação. E no meio desse processo, Deus não queria realizar a partir de Abraão só. E todas as promessas na Bíblia, se vocês forem reparar, elas estão dentro dessa promessa. Porque essa promessa ela foi feita lá em Gênesis 3, quando Deus estava amaldiçoando a serpente. Ele diz: a partir da mulher, o descendente vai ferir a tua cabeça. Era o proto-evangelho, era a salvação de todos nós, era o plano da redenção de Deus, que Ele lança para benefício de todos, mas um plano espiritual que não diz respeito a riquezas, não diz respeito a nada material, mas a realizações que são muito maiores do que qualquer bem que pode ser adquirido nessa vida. E não quer dizer isso que nós faremos tudo certo. Abraão também errou. Mas sabe o que eu vejo na vida de Abraão? A proposta inicial no início de Gênesis 12, que ele fala sobre o desafio, sai da sua terra e vai para o meu propósito. Abraão sai, e a partir dali, Deus está lançando bênção. Deus não está esperando que nós sejamos perfeitos. Nós vamos errar, mas nós precisamos nos arrepender nesse processo. E por isso, nós precisamos entrar no segundo aspecto das nossas decisões, que é a fé. A fé não é algo que nós construímos de um dia para o outro. A fé, ela vem do relacionamento, ela vem de uma comunicação, de uma revelação de Deus. A fé, nós já falamos aqui, ela pode ser traduzida com outra palavra: confiança. Você confia em Deus? Já parou para pensar nisso? O que é confiar em Deus? Quando eu sou generoso, quando eu me abstenho de bens, quando eu tomo uma decisão dessa como Abraão tomou, eu estou contando que Deus está à frente do meu negócio, que Deus vai realizar, apesar da aparência física dizer que não, que apesar de eu não ir para uma terra que tem uma aparência física, verdinha, bonita, Deus vai me levar para um lugar muito melhor, porque o futuro pertence a Ele, e Deus constrói além da nossa criatividade e além daquilo que acreditamos ser possível. Você crê, acredita, confia em Deus para Deus realizar além daquilo que você pode ver. E a fé, ela vem como essa força, esse elemento que fortalece a nossa vida para a gente continuar caminhando, porque é difícil. Quando Abraão sai, Deus só fala o seguinte: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas a promessa, ela diz o seguinte: farei o teu nome famoso, você vai ser pai de uma grande nação, abençoarei aquele que te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Todas as nações serão abençoadas por meio de ti. Só que
Em Ur dos Caldeus, a Bíblia não fala qual a idade que Abraão tinha. E ele sai de Ur, vai até Harã, ele, o pai e Ló, e em Harã o pai fica. Dali saem Abraão e Ló. E aí a Bíblia fala qual a idade que Abraão tinha. Sabe qual a idade? 75 anos. Por isso que eu falo para alguns aqui sempre, nunca deixem de sonhar, porque tem muitas coisas para construir. Abraão viveu até 175 anos. Talvez nós não iremos viver tanto, mas de 75 a 85 tem muita coisa para realizar. E nesse momento, mesmo no meio de erros, Abraão foi persistindo dentro dessa promessa. Mas sabe, a Bíblia eu acho que faz questão de mostrar os erros de Abraão, para mostrar que nós somos, infelizmente, cativos do pecado. Nós ainda não somos santos completamente. E no meio do nosso pecado, nós vamos nas escolhas às vezes errar. Mas nós precisamos nos arrepender e estar sempre construindo essa fé. Fé e cada vez mais fé. Porque quanto mais confiança nós temos no Senhor, mais fácil é nós decidirmos na hora que o aperto vem. Recentemente eu fui convidado a fazer um negócio. E era um negócio muito interessante para mim. E no meio do negócio veio a solução do negócio. E era um valor que eu falei assim, ótimo, esse valor está ótimo. Só tinha uma questão. Tinha que fazer um documento com um valor diferente daquele negócio. E na hora, aquilo dói no nosso coração, irmãos. Porque vem aquela questão assim, eu estou com um pezinho para entrar na terra prometida. Será que não? E a gente começa a inventar desculpas na nossa cabeça, mas essa palavra ela vem como um fortalecedor da nossa fé, porque se nós não confiarmos que Deus faz o melhor, que Ele é detentor de todas as soluções da nossa vida, a gente não pode caminhar. Eu sei quem é esse Deus, e por menos que eu esteja vendo nesse momento, eu sei que lá na frente Ele realiza, por obediência. E Abraão, ele errou, mas na continuidade da vida dele, ele acertou mais do que errou. Abraão é um dos maiores exemplos na Bíblia, tanto é que ele vai ser citado lá em Hebreus 11, assim, muito citado, como um dos heróis da fé, um dos grandes exemplos da fé. A fome veio sobre a terra, e ele vai para o Egito, ele mente sobre Sara. Outros erros, você pensa que ele acabou, né? Ele aprendeu com aquilo, e depois, mais adiante, você vai vendo ele repetindo o mesmo erro com Abimeleque. Mas Abraão estava sempre construindo altares no processo. Ele se arrependia dos erros que ele tinha. E ele construía altares em reconhecimento da glória do Senhor e da abundância que Deus tinha para a vida dele. Sabe, você olhar várias vezes para o seu erro é algo que constrói a sua fé. Porque quando a nossa fé está fraca e nós enxergamos essa revelação do erro, é para a gente continuar perseverando, é para a gente entender que nós somos insuficientes, mas que o nosso Salvador, Ele é suficiente, porque Ele nunca errou, e Ele tem uma salvação para todos nós. Mas não adianta nada a gente ter essa fé toda e não realizar. Sabe, eu leio a Bíblia, eu tenho muita revelação de Deus, mas eu não faço nada. Sabe, aquele fruto do Espírito que precisa abundar na nossa vida. Tudo aquilo que Deus prometeu de construção no seu povo,
para que o seu povo fosse chamado pelo seu nome, para que o seu povo fosse diferente de todas as nações da terra. Isso está se perdendo. E nós precisamos ter atenção sobre isso, porque muitas vezes nós nos perdemos naquilo que nós acreditamos. Nós achamos que acreditamos, mas o que vai dizer se nós acreditamos ou não é o que nós fazemos, o que frutifica através da nossa vida. A árvore boa, ela precisa dar frutos bons. E em muitos momentos nós vamos ver que as nossas escolhas são egoístas, são miseráveis, são insensatas. E nós continuamos escolhendo dessa forma e sem nem percebermos que estamos fazendo isso. Assim foi com Ló. A escolha parecia muito boa. Ele olha para a campina e ele olha para aquela terra verdinha, ele olha para a água do rio, fala, ali meu gado pode beber abundantemente, pode comer abundantemente. E a Bíblia faz questão de dizer que ele foi montando as suas tendas na direção de Sodoma. E faz questão de dizer que Sodoma representava algo muito mal no meio daquela terra. Então, Ló, ele vai tomando a sua direção e as suas decisões tomadas na direção da maldade. Quando ele se viu, ele já estava submerso na maldade, porque ele já estava dentro de Sodoma, morando dentro de Sodoma. Enquanto isso, o fruto que era gerado em Abraão era um fruto diferente. Apesar dele ter errado, dele estar voltando do Egito, dele ter mentido no Egito, Deus mostra que Abraão foi generoso e deixou Ló escolher. E a Bíblia continua mostrando que ele foi fazendo coisas que frutificavam de uma maneira diferente. Quando ele volta do Egito, a primeira coisa que a Bíblia faz questão de mostrar é que ele volta ao lugar do altar onde ele tinha construído. Porque ele tinha construído um altar em Betel, próximo a Betel, e ele volta do Egito, ele passa pelo altar. E novamente ele fala, olha Senhor, eu sou insuficiente, o Senhor é suficiente, e dá glórias ao Senhor. Depois dessa escolha, ele volta de novo ao altar. E a nossa vida, ela precisa o tempo todo fazer isso, erguer altares para Deus. A gente chama isso aqui de altar, e altar é um símbolo da nossa adoração. Mas nós temos, a nossa casa é um altar, o nosso corpo é um altar, o nosso negócio precisa ser um altar, onde nós construímos a nossa vida precisa ter o altar de Deus. O altar de Deus precisa mostrar aquilo que nós somos, aquilo que para onde o nosso coração está voltado. E a Bíblia vai mostrar que Abraão não para por aqui. Ele não simplesmente é generoso com Ló, mas depois que eles saem dali, houve uma guerra, e Ló é capturado, e a Bíblia mostra que Abraão pega o seu povo, os seus funcionários, os seus servos, ele pega, junta todo mundo, e vai atrás daqueles reis que tinham capturado Ló, e liberta Ló. Além disso, ele pega também os bens de Sodoma que tinham sido capturados, e ele devolve para Sodoma, com entendimento perfeito. Ele fala para o rei de Sodoma, eu não vou ficar com nenhum bem seu, apesar de você estar me dando esse bem, eu não quero. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor precisa ser manifesta através da minha vida, porque eu não quero que você diga que eu enriqueci por causa desse bem, desse anátema que deveria ser destruído, porque a sua nação é maldosa, e eu não quero nada que tenha o aspecto de mal na minha vida. Então não faço questão de riqueza, porque a minha riqueza está no Senhor.
E Ele é a fonte de toda a riqueza na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada, meus irmãos. Logo, a Bíblia fala também que logo depois desse resgate que Abraão faz sobre Ló, aparece uma figura emblemática na Bíblia chamada Melquisedeque. E esse é o primeiro dízimo, porque muitas pessoas falam que a lei do dízimo, ela veio da lei, né, a partir de Moisés. E a Bíblia mostra Abraão entregando o dízimo de tudo a Melquisedeque, que veio trazer para ele pão e vinho, num símbolo de comunhão. E alguns dizem que Melquisedeque era o próprio anjo do Senhor, porque naquela época não existia um sacerdote, mas a visão de Abraão, como podia ver ao longe, quando os anjos, o Senhor vinha e passava, e lá nos carvalhais de Manre, ele recebe esses anjos. Quando ele recebe Melquisedeque, ele fala: eu tenho que dar o dízimo de tudo a ele, num aspecto de generosidade, porque o fruto estava exalando, perfume exalava dele, o fruto era produzido através da vida dele. E ele ainda intercede por Ló, porque Ló é salvo no meio de uma cidade destruída, mas Deus mostra a Abraão intercedendo por Ló, para que aquilo não fosse realizado. E o último fruto que eu vejo, assim, para mim, o mais forte de todos, é a prova que Deus fez a Abraão de sacrificar o seu único filho. Depois de... A gente está falando que Abraão recebeu a promessa antes dos 75 anos. Mas nós precisamos entender o tempo que existe entre o desafio e a realização do desafio na nossa vida. Sabe, muitas vezes nenhum de nós vai ver aquilo que está sendo realizado, mas Deus vai realizando no processo. Se você olhar só para os bens, talvez você fique desanimado. Mas Deus tem sempre muito mais para realizar. Olha para a tua família. Às vezes tem muita gente rica, porque isso se torna uma incoerência de princípios. Eu vejo, mas aquele ali está contrariamente a Deus, e ele tem tantos bens, mas olha para a família, olha para as realizações espirituais através da vida dele, olha para as bênçãos geradas a partir dessa vida. Não estou falando que ser rico é errado, muito pelo contrário. Abraão era rico, mas a vida dele abençoava, não era egoísta. E para mim a maior prova de idolatria que foi feita na vida de Abraão é que Abraão foi convidado, chamado a sacrificar o seu filho. E ali Deus estava testando, sabe o que? Se aquele filho era um ídolo na vida de Abraão. E Abraão vai com tudo. A Bíblia diz que ele ergue o cutelo para sacrificar Isaac. E ele não sabia o que ia acontecer, mas a confiança dele nesse momento, ela era tão grande, que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, porque nós conhecemos Deus no processo, irmãos. Nós sabemos o que Ele vai fazer direitinho, porque nós não somos loucos. Deus não vai fazer as incoerências que a gente vê o mundo produzindo. E Deus sempre faz o melhor, contanto que a nossa escolha seja na direção dEle. Então Deus, na hora que Abraão vai imolar Isaac, Deus levanta a sua voz e diz: não faça isso com o menino. Mas o próprio Deus fez isso com seu filho para salvar eu e você. Porque aquilo que Deus estava pedindo a Abraão, todas as promessas que Deus tinha dado a Abraão e todas as promessas que Deus dá para nós, é para realizar a glória dele, a beleza do Evangelho, da realização dele. E nós já estamos concluindo. As nossas escolhas, elas precisam abençoar, elas precisam estar no fluxo. Se tu uma bênção,
Desculpa, irmão. São muitos fluidos. Diante dos dilemas que se apresentam nas nossas vidas, qual é o certo ou o errado? É o tempo todo a gente pensando, cara, qual é o certo? Como eu vou tomar essa decisão? Como eu vou cumprir esse desafio diante do Senhor? E eu digo, confia nele. Existe um grande dilema, que ele vai definir todos os outros nossos dilemas. E a Bíblia fala sobre dois senhores, nenhum pode seguir a um e ao outro ao mesmo tempo. Você tem que escolher um deles. E nós escolhemos o Senhor. Mas a nossa vida precisa traduzir isso, irmãos. Dois senhores. Sabe, o tempo muitas vezes vai definir as coisas. Eu costumo dizer, é tão difícil a gente fazer uma dieta. Sabe por quê? Porque demora a ver o resultado. Mas Deus vai realizar, assim como numa dieta, se você perseverar naquela dieta, Deus vai te fazendo cada vez mais jovial, mais forte, mais saudável. É no processo, irmãos, é no processo. A bênção de Deus, ela vem a partir da nossa obediência, e para nossa obediência nós precisamos caminhar com o Senhor. Erros vão existir, mas a gente precisa perseverar. Você já fez um mau negócio na vida? Eu já fiz vários péssimos negócios, eu já fiz várias péssimas escolhas, mas talvez Deus, hoje eu olho para a minha vida, eu vejo a bênção que existe sobre a minha casa, sabe, sobre a minha vida, a revelação que hoje eu tenho alcançado do Senhor, e eu sei que é pela graça, nada foi diante daquilo que eu escolhi, daquilo que eu fiz, mas talvez desde o início o meu coração estivesse voltado para chegar num lugar que não dizia respeito só a mim. Talvez Deus foi me ensinando no processo, e Deus ensina como um pai ensina um filho com muita paciência. Ah, você errou, filho, não faz isso. Filho, felizmente você vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas ruins que você fez na vida. Mas no processo Deus vai reconstruindo isso e vai construindo uma vida diferente. Mas nós precisamos nos voltar para essa vontade de Deus. Ser tu uma bênção nesse mundo. Irmãos, quando nós formos tomar as nossas decisões, que seja segundo o propósito, na construção da fé, e que a nossa vida gere frutos nessa terra, não seja apenas para os outros verem, mas que existam realizações verdadeiras, sabe? Nós estamos aqui e a gente vê uma terra cheia de pecado, pessoas que não conhecem ao Senhor, e que eles precisam olhar para nós como pessoas diferentes, não como pessoas iguais às que o mundo produz. Existem dois caminhos, e eu vou pedir para plantar isso aqui lá fora, dois caminhos. Nós precisamos escolher um deles, e todos os nossos caminhos, eles se voltam para uma direção só, que é o Senhor. Amém? Vamos orar. Essa é uma palavra que ela diz respeito a todos nós, na verdade. Eu não sei se você está com alguma dificuldade de escolha, desafio, e talvez essa palavra ela venha assim no momento exato para te dar essa direção. Não tomemos direções, não escolhamos segundo a nossa visão, mas segundo o nosso coração, e um coração voltado ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos por esse domingo de manhã, um domingo festivo que celebramos, Senhor, a tua salvação, celebramos aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, Senhor.
O Senhor constrói cada vez mais profundamente essa comunidade, uma comunidade de união, uma comunidade diferente, Senhor, daquilo que o mundo tem produzido. Senhor, que aqui haja amor, que aqui não haja egoísmo, que aqui haja generosidade, que aqui haja, Senhor, um processo de perdão, que as pessoas estejam voltadas à Tua misericórdia sobre a vida de outros, que, Senhor, diante dos desafios que são lançados nas nossas vidas, que nós saibamos escolher o melhor, e nós declaramos aqui em uníssono: o melhor é aquilo que o Senhor tem, não aquilo que nós podemos decifrar com as nossas mentes. Nós não somos capazes, Senhor, de no nosso raciocínio entender aquilo que o Senhor vai realizar lá adiante, mas nós podemos ver a Tua glória nas coisas que o Senhor faz, e nós confiamos no Senhor. Então, Senhor, seja sobre cada um aqui, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.